Bom dia, turminha do segundo ano A, tudo bem com vocês? Bom dia, crianças, bom dia, família. Hoje, 8 de outubro, sexta-feira, nós temos aulas de ciências e também de ensino religioso. A atividade de ciências, nós vamos falar um pouquinho sobre as variedades dos seres vivos. Na página 60 tem um textinho, vou ler para vocês e depois nós vamos analisar as atividades. Variedade de seres vivos. Existem seres vivos de diversas formas, tamanhos e cores. Veja alguns exemplos a seguir. As flores fazem parte do ciclo de vida de muitas plantas. Algumas são grandes, coloridas e perfumadas. Outras são pequenas e discretas. Aqui nós temos dois exemplos. Um deles é a flor Rafflesia comum. Ela é de cor vermelha e chega a ter mais de 1 metro da ponta de uma pétala à outra ponta. É uma foto lá da Malásia do ano de 2017. Olhem só o tamanho dessa flor. Nós temos também uma orquídea, desse lado direito. Ela é vermelha e branca e mede cerca de 2 milímetros da ponta de uma pétala à outra ponta. Então, essa daqui é bem grandona, essa daqui já é menorzinha. Existem animais também muito maiores que os seres humanos. Outros são menores que a cabeça de um alfinete. Então, aqui nós temos a baleia azul, esse primeiro desenho. Ela mede mais de 30 metros de comprimento. Seu corpo é azulado na região das costas e acinzentado na região da barriga. Ela se alimenta de crio, um tipo de camarão avermelhado que mede cerca de 1 milímetro de comprimento. Cores fantasia, mas assim, não é tão azul quando você vai olhar. Uma baleia azul, aqui é uma imagem semelhante. E olhem só o tamanhozinho do camarãozinho que a baleia azul se alimenta. Então, nós temos um exemplo de animal muito grande e de um muito petitinho. Então, olhem só, faça um X nos temas abordados. Pessoal, o que nós abordamos? A gente comparou as flores de dois tamanhos. Sim, pois comparamos essa flor com essa daqui, uma muito grande e uma muito pequena. Então, vocês vão vir aqui e marcar um xizinho. Outra opção, comparação entre o tamanho de dois animais. Também comparamos, que foi o da baleia com o camarão. Marcar um xizinho também. Comparamos flor com animal? Aí não, nós só comparamos da mesma espécie. Comparamos flor com flor, animal com animal, tá bom? Questão número 2. Complete a tabela com as palavras abaixo. A Rafflesia, nós vamos preencher a questão do tamanho e da cor. A Rafflesia, qual é o tamanho dela? Olhem só, 1 metro. E qual é a cor dela? Vermelha, tá bom? Então, nesse texto nós encontramos. Então, aqui mede 1 metro e a cor é vermelha. E a orquídea? A cor dela é vermelha e branca e o tamanho dela é cerca de 2 milímetros. Então, o que a gente vai colocar aqui? Tamanho 2 milímetros, cor vermelha e branca. A número 3. Usando as informações da tabela, escreva uma legenda para essa imagem, comparando os dois tamanhos que estão nela. Então, olhem só, a gente tem um pulgão que é bem pequenininho e temos uma joaninha. Vocês vão escrever uma legenda, ou seja, um título para essa foto. Pode ser aqui mesmo, tá, gente? Depois, nós vamos falar também um pouquinho sobre as relações do ambiente. Observe o ambiente em que você está e responda, ou seja, a sua casa. Há seres vivos e componentes naturais nesse ambiente? Escreva um exemplo de cada um. Nós já falamos um pouquinho sobre seres vivos e sobre componentes naturais. Lembra quando a gente foi lá para o quintal a fazer uma análise do que tinha lá? Então, agora vocês vão responder aqui novamente, só que mostrando o que são seres vivos e o que são componentes naturais. Há componentes naturais construídos? Escreva um exemplo. Então, vocês vão escrever um exemplo de componente natural construído. Componentes construídos, perdão. Por exemplo, uma casa, tá bom?
Depois, em um ambiente, todos os elementos interagem. Os componentes naturais se relacionam com os componentes construídos. A água da chuva e os ventos podem danificar teias, ninhos e até casas, por exemplo. Então, quando fala sobre a água da chuva, nós falamos também sobre os seres vivos se relacionam com componentes naturais. As plantas precisam da luz, do sol, da água e do gás carbônico. Então, aqui, se vocês ficarem em dúvida sobre o exemplo do que são componentes naturais, aqui está citando um exemplo das plantinhas. E elas precisam da luz, do sol, da água e do gás carbônico para produzir seus alimentos. As minhocas cavam buracos no solo e o deixam fofo e arejado. Então, aqui tem um exemplo, uma imagem com plantas que crescem em locais rochosos, modificam o solo e permitem que novas plantas se instalem. A partir daí, ligue a planta jovem à planta adulta. Ou seja, vamos ligar essa planta até essa daqui. Qual vai ser o caminho a ser feito? Use o caminho que passa apenas pelos componentes naturais do ambiente que se relaciona com a planta. Quais são os ambientes? Precisa de sol, de água e de gás carbônico. O que é gás carbônico, pessoal? É um tipo de ar, tá bom? Então, olhem só. Ela vai precisar... Posso começar por aqui que tem uma maçã? Não, porque a plantinha não precisa de maçã. Então, ela vai precisar de sol, de chuva, de terra. Vocês vão passando por onde ela precisa estar para sobreviver, tá bom? Até chegar aqui. A planta até chegar na parte adulta. Qual componente natural não aparece no labirinto e que as plantas precisam para sobreviver? A única coisa que não apareceu aqui foi o gás carbono, que é o ar, tá bom? Depois, os seres vivos se relacionam com componentes construídos. Diversos animais fazem construção, como ninhos ou buracos, para se abrigar. Há também animais que se aproveitam de construções feitas pelos outros. Olhem só, gente, aqui a gente tem uma imagem da cutia, que ela usa tocas abandonadas de tatu para se abrigar. Além dessa atividade, nós temos uma de ensino religioso que requer muita atenção. Nós temos aqui uma mensagem que nós devemos reconhecer nossos erros e vocês vão descobrir o segredo, unindo as sílabas a seguir do mapa abaixo. Então, o que vocês vão precisar fazer, pessoal? Vocês vão olhar esse mapa e olhar aqui. Por exemplo, começou aqui. Esse daqui é a sílaba CO. Então, você já pega e já anota ela lá no seu caderno. Como que vocês vão estruturar? Para essa atividade, vocês vão fazer no caderno de ensino religioso o cabeçalho e logo em seguida copiar a pergunta, ou seja, vai copiar. Número 1. Devemos reconhecer nossos erros. Descubra o segredo unindo as sílabas a seguir do mapa abaixo. Então, vai copiar essa pergunta, logo em seguida, descobrir a resposta e colocar abaixo. Não é necessário copiar o quadro no caderno. Então, não precisa fazer nem essa parte, nem essa daqui. Somente vir e procurar no mapa a indicação, qual é a frase que vai formar. Vamos observar aqui. No mapa, primeiro começa aqui. Esse daqui corresponde à sílaba CO. Então, vai lá e copia. CO. Depois, desceu para essa daqui, fez assim. Aqui é a sílaba MO. Então, como. Então, vocês também vão observar aonde que vai precisar colocar aí uma separação. Quando formou uma palavrinha completa, dá um espaço. Então, aqui nós já temos como. Depois, desceu uma linha para baixo. Então, veio com a palavra, a sílaba TO. Depois, veio para a esquerda. Então, vamos olhar todo. Já ficou como, todo. Não se esqueçam de ir separando toda vez que conseguir formar uma palavra que faz sentido. Todo.
E depois desceu um para baixo, mum. Mum. E depois desceu mais um, mundo, como todo mundo. Então, é assim que vocês vão fazer até formar a frase indicada, tá bom? Então, tirar uma foto e me enviar no privado. Qualquer coisa é só chamar, um abração e até mais.